Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você em mais uma meditação da palavra. Dia 28 de agosto, eu quero meditar com você 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 9 a 11. Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar com você essa palavra. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Veja que Paulo faz um elogio. Vocês estão indo bem. Vocês estão fazendo tudo certinho. E Paulo podia dizer assim: tá bom. O que vocês estão fazendo tá ótimo. Aliás, olha, vocês estão amando. Não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros e já estáis fazendo. E Paulo podia dar esse elogio à comunidade e eles podiam falar: ótimo, tá bom o que estamos fazendo. E de repente Paulo chega e fala: eu vos exorto a progredir de sempre mais. Nunca se acomodem aonde vocês chegaram. Progridam, progridam. Eu queria falar isso com você. É preciso progredir. É preciso progredir. Santa Teresa diz que aquele que para na vida espiritual já é uma regressão. Então, na vida espiritual, nós não podemos parar, nós não podemos ir para trás. Na vida espiritual, a gente só pode ir para frente. Amém? Você só pode ir para frente, você só tem que ir para frente, você tem que progredir. E se a gente não tomar cuidado, a gente regride. Se a gente não tomar cuidado, a gente regride. Eu vou dar o meu exemplo. Eu vou dar o meu exemplo para você. Eu me lembro que quando entrei no convento, eu entrei no convento com 18 anos de idade. Hoje tenho 34. Com 18 anos eu entro no convento. Eu fiz uma experiência forte com Deus nos meus 15, 16 anos. 14, 15, 16 eu fiz experiências fortes com Deus. E ali eu comecei a rezar muito. Eu comecei a estudar muito a palavra de Deus. Eu comecei a estudar muito o catecismo da Igreja Católica. Estudava a Bíblia. E rezava muito. Eu me lembro, por exemplo, que eu descobri o rosário, o Santo Rosário. A força do rosário. Eu tinha então 15 anos. Eu começava a rezar o rosário todo dia. Eu lia a palavra de Deus todo dia. E eu estudava as coisas de Deus. De repente eu entrei no convento. E para que eu entrei no convento? Para progredir. Para progredir mais. E eu me lembro que teve uma época no meu convento, lá nos meus inícios, aonde diante de tantos afazeres que a vida conventual me exigia, eu já não conseguia mais. Eu não me organizei mais para rezar o meu rosário todo dia. E eu fui percebendo que coisas que eu fazia antes de entrar no convento, eu já não estava conseguindo fazer aqui dentro. E foi então que Deus foi me cutucando e falando: Frei Gilson, acorda. Eu não te trouxe para cá para você voltar para trás. Eu te trouxe para cá para você progredir mais.
Então não trouxe aqui você para diminuir as coisas, eu trouxe aqui para aumentar, eu trouxe aqui para progredir. E foi então que eu fui entendendo. Eu fui entendendo que eu não podia retroceder. Eu só poderia avançar. Eu fui entendendo que a vida espiritual ela não aceita retrocesso. A vida espiritual não aceita retrocesso. A vida espiritual é um progresso constante. E Deus foi me mostrando os progressos que Ele queria para minha alma. E é muito bom hoje eu olhar para trás e olhar e dizer, poxa, eu tive progressos. Claro, não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus. Ei, se você não tomar cuidado, você está retrocedendo. Então tem muita gente que teve uma época que rezava todo dia, teve uma época que você rezava o rosário todo dia, teve uma época que você lia a Bíblia todo dia, teve uma época que você ia na missa todo dia, só que você esfriou. Só que você esmoreceu, só que você retrocedeu. Ora, se naquela época dava para você rezar o rosário, por que agora não está dando? Se naquela época dava para você ir para a missa, por que agora não está dando? Às vezes não é que não dá mais para fazer, às vezes é que eu retrocedi. E a pior coisa na vida espiritual é quando a gente enxerga essa realidade. Eu não fui para frente, eu fui para trás. Então eu estou te exortando. Eu estou te exortando na tua vida espiritual. Filho e filha, vá para frente. Filho e filha, não se acomode. Filho e filha, pare de dar desculpas. Por exemplo, eu dava desculpa, mas no convento não dá para rezar rosário, é muita coisa para fazer, não tem isso, tem aquilo. De repente vinha na minha cabeça, Papa João Paulo II reza o rosário todo dia. Eu falo, mas se Papa João Paulo II tinha tempo para rezar, quem sou eu para dar desculpa que não tem tempo? Se o Papa João Paulo II tinha tempo, são 24 horas por dia, claro que tem tempo, precisava eu me organizar, precisava eu querer, precisava eu me abrir a este progresso espiritual. Eu estou dando só um exemplo. Deus está falando com você agora, realidades na sua vida que você precisa progredir. Realidades na sua vida que você estacionou, realidades na sua vida que você retrocedeu. Vá para frente, progrida cada vez mais. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.